E aí funciona um pouco... Vamos lá. E se a gente tivesse tido uma outra cultura, uma outra... Vamos dizer que em vez do cristianismo, que fosse uma outra cultura que fosse espalhada pelo planeta aí, cara. As coisas seriam bem diferentes. Quando os ingleses chegaram na Índia... Veja, a Índia tem várias coisas fascinantes. Eu sou um estudioso e eu entendo coisas virtuosas em várias coisas. Uhum. Mas, por exemplo, os indianos queimavam mulheres na fogueira, né, como sacrifício. Isso acabou na Índia quando os ingleses chegaram lá. No Japão, que também é outra cultura fascinante, com várias coisas interessantes. Passou 300 anos do governo militar. Mas eles botavam as mulheres num barco e ofereciam como sacrifício pro mar. E jogavam. É uma puta vantagem do cristianismo, né? É uma puta vantagem. Não tem como negar. Você tinha sacrifícios infantis em várias dessas culturas. Uhum. Você tinha costumes assim que são considerados extremamente barbáricos. Sim. E que, na verdade, acabaram com o cristianismo. Na verdade, a nossa cultura seria totalmente diferente. O Herbert Spencer, né, que é um teórico do evolucionismo social, eu acho que ele foi para a ilha de Java. E ele estava lá fazendo uma pesquisa, conhecendo a cultura. Aí lá eles tinham o costume de que quando o marido morria e era enterrado, a mulher tinha que ser enterrada junto, viva. E aí ele viu os cristãos pegando a mulher e falando, não, a gente vai deixar acontecer isso contigo. Não, levaram ela para uma outra ilha. Aí à noite ela pegou um barquinho e voltou, porque ela queria ser enterrada viva junto com o marido. Os caras falaram, realmente... O caminho não é enfiar a goela abaixo também. Sim, lógico. Mas eu vi um meme maravilhoso, que era, tipo, a América pré-colombiana, astecas. Os caras com sangue escorrendo, jorrando. Sim. Os caras jogavam bola com a cabeça das pessoas. Os caras levantando uma cabeça e tal. E aí o cara, aquele sacrifício humano, não sei o quê. E aí chegam os conquistadores, né? Até meio assustados, assim, os conquistadores espanhóis. Aí o Azteca olha e fala, ih, chegou a extrema-direita. Então, falar que tá errado, né? Fazer isso. Então, às vezes se cria uma visão quase idealizada, né? De certas culturas. E, cara, por exemplo, os astecas... Boa parte do exército que o Cortés usou para tomar o México era o exército indígena. Porque os astecas tinham escravizado todo mundo, tiranizado geral, cortavam cabeça, não sei o que. Chegaram os espanhóis, tinha um monte de nativos do México falando, cara, qualquer coisa contra os astecas. Então, quando você pensa fora do paradigma da civilização... primeiro que é difícil imaginar, né? Muito difícil imaginar. Se deslocar, assim. Porque é difícil a gente entender o quanto dos nossos valores já são valores cristãos que a gente dá por garantidos. Mas é engraçado porque quando você vai voltando na história e vendo períodos em que faltava, e vai vendo o aparecimento de um hospital, de certas coisas, você fala, caramba, eu tenho que ser grato a isso, sabe? Hoje, nós estamos vendo em muitos países a perda dessa moral cristã. Então está tendo uma diminuição da moral. A relativização, o relativismo geral, hedonismo, materialismo, todas as coisas. Sim. Cara, o que está acontecendo é baixa da taxa de fertilidade. Metade das crianças no Brasil crescem sem os pais. Você está vendo uma desestabilização social muito grande, crime crescendo em várias coisas. E você fica pensando, poxa, se você tivesse só famílias mais sólidas, pessoas cuidando umas das outras, uma cultura de acolhimento, de caridade, cara, vários problemas que o Estado vem para resolver... Antigamente eram resolvidos por associações de pessoas que doavam, que se organizavam para montar um hospital. Então, na verdade, a perda... Isso é um papinho de anarcocapitalista. Tô te zoando, não, zero. Eu não Relaxa, sou, eu tô brincando. Mas você sabe que Pegadinha. Eu não vou entrar nessa polêmica, bait, claro. Mas o fato, para qualquer pessoa que... eu desconfio do papel do Estado. Quanto mais a sociedade civil fosse organizada e tivesse pujança moral... Que é outro problema que muitos liberais às vezes não entendem. Na verdade, a religião e a moral são o que, na verdade, impede você de precisar, ou na verdade, deixam claro que você resolve os problemas sem necessariamente depender da burocracia. Chamar o Estado, Porque você tem um monte de gente que tá hedonista, que não tá nem aí pra nada. O cara fala, cara, vou só curtir minha vida. Cara, quem que vai ajudar as pessoas que estão largadas? E isso, numa sociedade mais orgânica, a visão de caridade resolve muitos dos problemas. Então, é o que chama uma tradição... Existe uma visão de tradicionalismo político que se falava dos corpos intermediários, que são essas organizações que você... Primeiro começa tudo com a família, né? A família, só da família ser sólida, a quantidade de problemas sociais que diminuem é surreal. Imagina... Tá, mas o que tu quer dizer com a família sólida? Assim, quando é que a gente começa a... Porque assim, ó, tem a maioria das pessoas que não tem uma família sólida, eu tô tirando do meu cu, é só olhando e vendo a minha vida que eu vivi, tá bom? É os caras que tá duraço, é os caras que, puta, a mãe nem sabe quem que é o pai, tá ligado? Assim, uma galera, ela já tá no sufoco já, entendeu? Aquele filho ali foi sem querer, e o caralho.
Então, o partido sai... Meu irmão, se a realidade é de escassez igual à nossa, puta, isso daí acaba virando uma discussão acessória, na verdade. Que se a gente não resolver isso aqui, o cara... Na minha opinião, vamos lá, eu quero ver o que vocês acham. Como é que esse cara vai pensar nisso? Então, mas o cristianismo Porque surge primeiro ele tem que comer. Ele surge num mundo, na época de Cristo, que o mundo era assim, não era um mundo de abundância. Né? Era Verdade. um mundo sem penicilina, Verdade. sem Embrapa. Verdade. Era um mundo que não era da abundância, não. Mas ali, naquele senso de comunidade, você minimizava todas essas mazelas. Né? E dá pra gente fazer... E numa terra que é Israel-Palestina, que não tem nada. Não tem nada, É né? pedra, areia Sim. e água salgada. Sol. O cristianismo, um fenômeno incrível, é como fala São Lourenço, né? Um dia chegaram lá os romanos falando, cadê o dinheiro da igreja? São Lourenço era o tesoureiro da igreja. E aí ele mostrou um monte, os pobres, os doentes, e falou, cara, tá aqui o tesouro da igreja, entendeu? O dinheiro que eu tô ganhando, eu tô dando pra ajudar essas pessoas. Sim. O cristianismo, a ideia de que ele é uma coisa da abundância não tem nada a ver com nada. E veja que mesmo no Brasil, se você voltar no passado, você tinha muitas famílias sólidas, e pessoas que tinham um padrão de vida muito menor que o nosso. Poder de compra, meio rural. É um fenômeno muito... Simplesmente não é real. Tem um vídeo, para quem quiser tomar um banho de, sei lá, um intensivo. Tem um vídeo que é o Rio de Janeiro nos anos 30. E aí você assiste, tem no YouTube, você vai digitar, tem lá, por exemplo, Rio City of Splendor. Tá. E aí você descobre uma coisa, que o Rio de Janeiro dos anos 30, ele parece mais a Suíça do que o Rio de Janeiro atual. E você Mas tá assistindo aquilo, você volta a fita e você fala, calma, é um americano. É inacreditável. Que ele visita o Rio. E aí ele fala, olha, aqui o Rio de Janeiro é incrível, porque tem muitas... as pessoas são muito bem vestidas, elas tiram o chapéu quando você passa na rua, todo mundo é extremamente educado, não tem crime, as mulheres fazem arte, né? Tem muitas pessoas negras ricas. Aí você fala, calma, o que tá acontecendo aqui? Volta a fita, entendeu? É surreal, ele tá falando, não, Nova York tinha que aprender com o Rio de Janeiro. e o pior é que ele tá falando, você poderia falar, pô, o cara tem... Mas você tá vendo na sua frente, tá todo mundo de terno. Todo mundo de terno, as multidões são tranquilas, assim, todo mundo andando com uma postura. Você vê vídeos do Brasil antigo, pessoas extremamente pobres, meio rural, menos que as pessoas extremamente bem vestidas, andando com uma postura assim, cara, um negócio surreal. E você fala, cara, qual foi a bomba atômica que passou aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Porque você faça o mesmo negócio, porque assim, o crime pipocou, as estatísticas de família estouraram, todo mundo... numericamente piorou. Visualmente piorou, não é só que... sei lá, no nosso lifetime, meu avô pegou um período em que ele andava de madrugada, centro da cidade de São Paulo, e era seguro. No Rio também. Em São Até Paulo. o início dos anos 90 era meio assim, né, ainda, né? Eu lembro de brincar na rua. Não é só época na época que os militares estavam... Não tem nada a ver com isso. Depois já... E o Brasil dos anos 30, por qualquer indicativo que você imaginar, ele não é mais rico que o Brasil de 2000, em termos de volume de dinheiro. E mesmo volume de dinheiro e distribuição. Nós temos um poder de compra que as pessoas não tinham. O cara tinha um par de sapatos. O cara tinha que arrumar o mesmo par de sapatos. Você não conseguia, não tinha produção industrial. Que você ia lá e comprava coisas sem preço. E aí você é obrigado a supor o seguinte, fala, cara, se a economia do Brasil cresceu tanto, beleza, tem um crescimento populacional, tem vários fatores... Tem várias intempéries aí no Tem mundo. várias Saiu, intempéries. a capital mudou. A capital mudou. Mas pior que tem vídeos em Recife. Um crescimento meio desordenado. Tem vídeos parecidos em São Paulo. Tá. Tem vídeos parecidos em Belém. Tem Sim. vídeos parecidos... E você tá olhando aquilo e falando, cara, o que aconteceu, entendeu? E você é obrigado a supor que houve uma mudança. Isso qualquer um pode entrar. Entra no YouTube, começa a assistir, você vai ser radicalizado assistindo esse negócio, você vai falar, cara, o que mudou? O que mudou, em grande parte, é um tema de costumes, de moral, de visão social, de visão de mundo. Aquelas pessoas simplesmente não pensavam como nós pensamos. Uma mudança cultural, né? Teve um cara que fez um número de estatísticas da era vitoriana, que falaram, na era vitoriana... Puta, tudo... mas eu tô dispostaço a pagar esse preço, na real, porque eu não sei se eu queria viver num... Vamos lá. Tem uma série de pensamentos que eles podem ter algum efeito nefasto no que a gente está vivendo agora. Pode ter um agora. desdobramento meio tirânico ali. Pois é, assim, vamos lá. Se a gente defende, por exemplo, que as pessoas deviam falar e elas deviam ser livres para isso, Sim. a gente tem que estar disposto a ler umas paradas que a gente não concorda, por exemplo. Lógico. Né? Por exemplo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu não sei se em 1930, por exemplo, se a sociedade... eu poderia ter... A minha filha poderia sonhar o tanto que ela sonha, por exemplo.
E mobilidade social, que você fala de ascensão, tipo de posso coisa. chegar lá. Acho que qualquer aspecto, na verdade. Sim. Eu acho que o exemplo que ele falou é Machado de Assis, pô. Né? Que era um cara simples e tal, de origem simples, teve ascensão social. Não, tudo bem, mas eu era não tô muito falando que era ruim. que era impossível, nada, que era uma sociedade não. casta, né? Igual que, na Índia. Eu sei lá, eu gosto de pensar no, porra, tá. Interessante a reflexão, que esses caras pensavam diferente. Eles levavam Tinha mais a valores sério morais. algumas coisas que a gente não leva hoje. Né? Família, respeito aos pais. Tudo isso, assim, mas tem toda uma construção que leva a gente pro ponto que a gente tá agora também, que eu tenho certeza que já pensaram sobre isso. Sim. Não é novidade também, no mundo antigo já teve isso. E nem eu acho que a gente tem que voltar pro passado, que também é impossível, nem eu idealizo o passado. Agora, quando você toma todas as épocas como iguais perante Deus e você começa a olhar para elas e falar, cara, deixa eu entender o que essa época tinha de melhor e o que ela tinha de pior. Você pode entender, sei lá, que a nossa economia tem vários méritos, que a economia dos anos 30 não tinha. Sim. Você pode avaliar com as coisas. Só que você é obrigado agora a fazer a contraparte, que é falar, cara, o que eles tinham que nós não temos? Por que eles viviam aparentemente mais em paz, por exemplo? Né? Pois é, porque não tinha crime no mesmo nível que a gente tem, ponto.